Então, pessoal, estamos de volta com o programa Espiritualidade Integral. É o programa das igrejas presbiterianas de Caratinga e região. E continuando o nosso assunto, no intervalo eu disse que eu queria abrir um parêntese porque o assunto parece estranho para a maioria das pessoas, justamente porque a gente está aqui batendo na tecla de que praticamente tudo é espiritual. E no nosso contexto atual de cristianismo, principalmente o brasileiro, é de uma delimitação bem definida do que é espiritual e do que não é, do Sim. que é sagrado, do que é profano. Ou trazendo para os termos do português nosso de cada dia, o que é gospel e o que é secular. O mundano, né? É, o mundano. Onde começou esse negócio e por que falar que tudo é espiritual soa tão estranho? E aí eu acho que a gente vai desembocar lá em Tomás de Aquino, numa divisão que ele fez de natureza e graça. O pastor Jackson estava lendo um livro sobre isso nos últimos dias, a gente pôde dar uma lida também, é bastante interessante. Mas eu queria que a gente abrisse esse parêntese, simplesmente porque falar de espiritualidade integral soa estranho para um país de 95% de pessoas cristãs, como é o Brasil. Vamos abrir esse parêntese aqui para a gente tentar trabalhar esse assunto, né? Ampliar o assunto, porque a gente está vindo nessa toada. Tudo é espiritual. Mas para quem está de casa ouvindo, eu nunca ouvi isso. Isso não é para mim. Não é o evangelho que eu aprendi. Antes só de falar de Tomás de Aquino, uma coisa que me vem à cabeça aqui agora foi uma pregação que eu ouvi há um tempo atrás. Agora não me vem à mente o pregador. Aquele pastor que faz o Talmudim. O Renekiewicz, Ed Renekiewicz. E aí diz ele que quando era criança, ou quando era jovem, foi alguém na escola dele, ou foi no seminário quando ele estudava, e colocou de um lado o que era a vida e o que era a morte. E aí eles começaram a falar, por exemplo, jogar bola, é vida ou morte? Aí colocaram vida. Jogar lixo, tá num lugar cheio de lixo, é morte. Você conviver com pessoas que você gosta, vida. Você viver em guerra, morte. E é interessante que ele fala que foi tomado por um conceito diferente do que é vida a partir desse momento. Porque você pensa assim, vida em abundância ou vida em Deus. Aí as pessoas só pensam naquele calafrio que elas sentem no momento de culto. Elas não pensam nas questões práticas, sabe? Que coisa boa me relacionar bem com as pessoas, que coisa boa eu me relacionar bem com as coisas criadas, com tudo, e isso é vida, e não me relacionar bem com isso tudo, com esse universo, é morte. Assim, as pessoas, você vai ver uma pessoa num quadro depressivo, ela se afasta de todo mundo, é morte, ela vai para um quarto escuro, ela não quer se relacionar. Uma pessoa num quadro terrível, ela acha o mundo péssimo, tudo que acontece no mundo é uma conspiração contra ela. E aí reintegrar isso tudo, repensar isso tudo, vai fazer com que as pessoas encarem a vida de outra maneira. Quer dizer, se há espiritualidade na vida, então assim, eu não preciso ir para a igreja apenas, não é só quando eu for para a igreja que eu vou sentir o mover de Deus na minha vida, nas coisas mais comuns da vida eu vou sentir o mover de Deus na minha vida, eu vou servir a Deus e eu vou viver uma espiritualidade sadia. Essa espiritualidade de dentro do templo, ela não é sadia, ela está mais doentia do que uma espiritualidade sadia. A gente precisa que o nosso relacionamento com Deus seja refletido no nosso relacionamento com o cosmos, com o universo ao nosso redor e com as pessoas. Sim, e a gente acaba reduzindo muito isso, né, quando voltamos para o templo. E o pastor Maico estava falando de Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino começa a desenvolver essa visão. Ele é o pai da teologia católica, né? A Igreja Católica ela tem a base da sua teologia, a maioria das vezes tomista, né? Em Tomás de Aquino. Ele vai dividir da graça, né? Da graça natural, né? E da graça revelada em Deus, né? Das coisas de Deus e as coisas do mundo. E a gente precisa compreender isso melhor e entender isso para dar ideia, e a graça. Né? Isso. Da natureza e da graça, das coisas naturais e da graça. E a igreja caminhando a passos largos nessa direção, né? Hoje nós entendemos, e a igreja hoje entende, que prestar culto a Deus, ou andar com Deus, ou servir a Deus, é simplesmente estar num templo. E isso é a visão lá de Tomás de Aquino. O que é engraçado é o seguinte, é que até Tomás de Aquino,
as coisas eram explicadas a partir de uma espécie de teologia. Tudo tinha a ver com os deuses. Você olha para o mundo grego, se tem um problema no mar, é Poseidon. Mas é o mundo pagão ou o mundo cristão também? Daqui a pouquinho isso vai chegar no mundo cristão. A gente está falando da Idade Média com Tomás de Aquino. Mas você vê assim, todo mundo até então, existe uma explicação teológica. No mar está Poseidon, os relâmpagos têm Zeus. Você chega agora na Idade Média, tudo é o Deus cristão. Né? Depois de Constantino ali, e o filho dele vai transformar o cristianismo na religião oficial do Império. Isso tudo explicado, só abrindo mais um parênteses, que de uma forma muito dogmática, porque Aquino é o primeiro a trazer provas da existência de Deus sem utilizar a escritura, né? São os 5 argumentos de Aquino lá. Então, ele inaugura também uma nova linha de raciocínio em tipo, vou explicar a existência de Deus, tratando de um meio diferente. Vamos deixar a Bíblia de lado e vamos conversar. O ponto que eu vejo assim, antes de Tomás de Aquino, se você tinha um problema de vista, alguém não ia estudar o olho para dar uma resposta. Vamos fazer uma oração. Tem uma resposta em Deus para isso. Aí vem Tomás de Aquino e faz essa separação entre natureza e graça. Graça tem a ver com as coisas do alto, pensar em Deus, pensar nas coisas da igreja, as esmolas que você dá. Natureza tem a ver com a gente. Uma coisa interessante que Tomás de Aquino vai trazer é que as pessoas começam a se importar, inclusive com a ciência. Não que não existisse ciência, mas depois de Tomás de Aquino, as pessoas vão trabalhar melhor a ciência. E a gente começa, a partir de então, fazer essa separação. Nós temos uma vida com Deus quando nós fazemos coisas para a igreja, e nós temos uma vida para nós quando nós fazemos coisas comuns do cotidiano. Começa a ter essa dicotomia depois de Tomás de Aquino. O problema é quando isso vai crescendo, quando isso vai tomando forma, e essa natureza, quer dizer, as coisas que estão embaixo, começam a devorar a graça. Tem uma hora que Deus é importante e a natureza é importante. Mas daqui a pouquinho para que nós vamos orar se nós temos a ciência? Para que nós vamos ler a Bíblia ou crer em alguma coisa se o homem consegue dar resposta para algumas coisas? O grande drama disso é que a partir em que o homem vai se desenvolvendo, ele começa a achar que não precisa mais de Deus. Essa filosofia tomista, essa dicotomia aí, né, acabou libertando o homem, vamos dizer assim, né, de Deus. E aí vem um filósofo e fala assim, Deus morreu, nós não precisamos de Deus mais na história, né? E muitas vezes eu fico assim, impressionado como que essa filosofia, apesar de ser uma filosofia católica, ter vindo da Igreja Católica, influencia e tanto até hoje as nossas igrejas, as igrejas protestantes, as igrejas cristãs e as igrejas crentes, né, vamos dizer assim, os evangélicos. Como que essa filosofia adentrou de forma tão grande que hoje as pessoas não conseguem ver a religiosidade fora dessa dicotomia, natureza e graça. Não, você vai chegar num ponto assim na Renascença, onde o homem já se sente mais liberto disso tudo, aonde Deus já não é muito importante. A Renascença é uma espécie de quebra com esse processo de que nós dependemos de Deus, nós conseguimos por nós mesmos. Você vai ter Leonardo da Vinci criando um homem vitruviano, aquele homem de braços abertos, dando a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Se você quer uma resposta, você não vai olhar para o alto, você vai olhar para você. Só que à medida em que Deus vai desaparecendo, desaparecem também os absolutos. O que eu quero falar com absoluto aqui? E aí a gente continua essa conversa nesse sentido aqui. O absoluto do amor, por exemplo, um absoluto de bondade, você não tem amor puro, um lugar onde o amor seja supremo. Você não tem mais bondade onde ele seja supremo. À medida em que esse pensamento vai crescendo e onde o homem é a medida de todas as coisas, quer dizer, onde é que existe o amor? O amor existe no homem. Então você é a medida do amor. Uma coisa que eu gosto de destacar com relação a isso, amor e bondade, se você é a medida de todas as coisas, uma coisa que eu vivo falando com vocês aqui é aquela história da velhinha. Se você acordar bem um dia, você acorda feliz, aí você se sente bondoso, aí você vai andar numa rua e vai encontrar uma velhinha que quer ser atravessada. Aí você atravessa a velhinha, você foi bom.
você vai encontrar um mendigo e vai dar uma esmola. E aí você foi bom. Você vai chegar no seu serviço e vai tratar todo mundo bem. Quer dizer, você acordou bem, você acordou bom. Mas no outro dia, você dormiu mal. Naquele dia que você tratou todo mundo bem, alguém te tratou mal no serviço. Você levantou de pé esquerdo, né? Você levantou de pé esquerdo aí, como o pessoal está falando, aí você acorda mal, então o padrão de bondade já mudou. Você vai encontrar a velhinha e vai dar uma bicuda na velha, né? Você vai ver o cara pedindo esmola e você vai falar, vai trabalhar vagabundo. Você vai chegar no serviço e vai tratar todo mundo mal. Quer dizer, se você é o padrão de bondade, depende de você todas as coisas. Então, quando Deus morreu, acabaram-se os absolutos. Aí, quando nós nos tornamos os padrões para as coisas, o mundo começou a entrar num período de degradação terrível. Você é o processo que nós estamos vivendo hoje, né? É isso. A filosofia pós-moderna e moderna, né, traz essa ideia de que não existe absolutos e o homem você faz o que você quer, o que você acha, o que é melhor, né? Você tem que fazer de acordo com o seu coração, o mais importante é ser feliz. Então os absolutos, a moral e os princípios básicos que a sociedade foi firmada até então não tem tanto valor como tinha. Vocês entendem que essa inversão de valores tem a ver com isso? Tipo, hoje em dia, a gente vem há algum tempo já convivendo com pais que matam filhos, né? Coisas absurdas, assim, filhos que matam pais. Vocês acham que tem a ver essa questão, essa inversão de valores, tem a ver com a falta de absolutos? Como Deus não existe, então agora o que tem que acontecer é a gente ser feliz. E se para eu ser feliz eu tenho que matar minha filhinha de 6 anos, que é o que aconteceu um tempo atrás, eu jogo ela de cima de um prédio. Vocês acham que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Com certeza. Quando não tem absolutos, não tem limites, né? Os absolutos são que impõem limites às nossas ações. Nesse caso do pai e da filha, por exemplo, o padrão absoluto de paternalidade que a gente tem é Deus, né? Então, se o cara não tem um padrão absoluto do que é ser pai, como você disse, do que é o amor, do que é ser bom, e é essa autorrealização que é o que vale, o homem como sendo o centro das coisas, e aí nós vemos qualquer outra... a importância de uma visão correta da religiosidade, né, de Deus. Então, quando você não tem absolutos, quando você não vê Deus como o centro de todas as coisas, e quando você não tem uma direção moral, ética, direcionada, o céu é o limite, você não tem limite para nada, você pode fazer o que você quiser. A restauração da visão de Deus, então, ela é altamente eficiente para a reconstrução da sociedade, para a reconstrução da família, para a reconstrução do homem. Reestruturar, né, toda a vida, né? Quando Deus parou de existir, então, tudo perdeu o significado. Eu via, por exemplo, uma matéria esses dias agora, de um pai que mata a esposa e mata um filhinho de 5 anos. Aí, hoje eu vi na televisão que toda vez que ele fala do filho agora, ele chora. Mas é engraçado assim, engraçado não, é trágico essa ideia de que o que importa é eu ser feliz, ainda que eu destrua aquilo que tem todo o significado. Aí a pessoa só cai na realidade depois que perde. Perdeu, aí dá aquele estalo. Mas naquele momento é para ser feliz, eu preciso destruir isso aqui, eu vou destruir. Depois que eu destruir, eu falo, eu não consigo viver sem isso mais. Aí você já se vê sem mundo, sem chão e sem significado total para a sua vida. Então, assim, tem uma visão de que todas as religiões levam a Deus, né? Essa visão pluralista, né? Dessa visão de que Deus está em tudo e Deus está em todas as religiões, e falando de Deus é que importa. É uma visão, dentro dessa visão da religiosidade integral, totalmente dissociada da verdade de Deus. E nós temos que entender que a verdadeira religiosidade é a religiosidade que se revela no Deus que criou todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas, e que também se revelou de forma especial. Eu sei que mais à frente nós vamos entrar nesse assunto de revelação especial, mas é importante a gente entender que a verdadeira espiritualidade, ela nos leva a viver uma verdadeira vida. A verdadeira vida que o próprio Deus criou para nós, e essa vida que Ele criou, essa sociedade que Ele criou, é também uma forma de demonstrar o seu amor, o seu cuidado e a sua paternalidade para com a humanidade, para com o homem, para com toda a criação, né? A forma de manter toda essa criação através desse cuidado que Ele tem. Beleza.
Então, eu acho que a gente sai daqui hoje com algumas propostas bem definidas. Primeiro que, para dentro da igreja, precisa ser feita uma releitura de quem é esse Deus que a gente serve e como tem sido tratada a nossa espiritualidade. Tem algo de errado no nosso jeito de ser crente. Sim. E para a sociedade, mesmo não cristã, parece que a gente sai daqui com a proposta de vocês estão tentando caminhar sem Deus E não está dando certo. E não está dando certo. Não vai dar certo, né? A gente sai daqui hoje com essa proposta. Então, gente, por hoje é só. Eu acho que ficou claro qual é a nossa proposta. Desafiadora para muita gente, desafiadora para a igreja, desafiadora para a sociedade. E eu tenho certeza que nós vamos ter muito a dialogar nos próximos programas e eu quero que você continue ligado. Nós vamos estar todo sábado às 11 da manhã aqui mesmo nesse canal. Nós contamos com a sua audiência, com a sua participação e até o próximo programa. Deus te abençoe. Até mais.